E aí, o que aconteceu? Nessa de começar a planejar o que a gente ia fazer, ele falou, você tem que fazer um show no Ocidente. Ah, vamos fazer e Porque tal. era uma casa onde as coisas aconteciam. Todo mundo tocava lá. Tá. Eu acho que os engenheiros não tocaram lá só, mas de toda da geração, Do cenário tocava todo lá. mundo tocou. E aí a gente continuou compondo e tal, e escreveu Camila. Nessas aí, ele já tinha mandado a fita para a gravadora que tinha contratado a galera do Rock Grande do Sul, e os caras não se interessaram. E aí ele falou, vamos fazer uma outra gravação com metade das músicas que a gente gravou no estúdio e algumas coisas que vocês gravaram ao vivo, que a gravação ficou boa. E tinha Camila. E aí ele foi para São Paulo com aquela fita cassete. Fita cassete. Tem aí, né? Ali dentro isso colocava. Então deixa eu entender, vocês tinham gravado, sei lá, quantas músicas de estúdio? No estúdio 4 e mais umas 4 ao vivo. Ou 2 ao vivo, não me lembro bem. Porque vocês não tinham ela quando foram pro estúdio, vocês ainda não tinham? Não tinha, a música não existia. Tá. E aí ele pegou essa fita de novo e foi, não, aqui tem mais um material, e mostrou era o mesmo cara. Tá. Ele deu a fita pra ele e falou, mas eu vou levar também em outras gravadoras e tal. E foi pro hotel, foi aqui em São Paulo, aí foi pro hotel e a história é legal por causa disso, naquela época não tinha celular, né, cara? E eram 3 da manhã, tocou o telefone no quarto dele no hotel. Telefone fixo. Telefone no hotel, ele, tá pegando fogo no hotel. Aí ele foi lá, atendeu e tal, e era o cara da gravadora. E o cara disse, eu ouvi agora a fita, deve ter chegado tarde, não sei o quê, demorei pra descobrir onde é que tu tá, tu não vai levar essa fita em lugar nenhum mais. Eles estão contratados. O quê? Assim? Assim, cara. E foi muito legal que a gente tava... Que doideira, cara. A gente tava em Pelotas... Mas não pro mesmo cara dos engenheiros, do Replicantes, do Defala, que era o Tadeu Valério, que foi um cara importantíssimo pro rock brasileiro, principalmente o rock. Mas por que você acha que essa fita nova pegou ele e não aquela... Porque ele ouviu Camila. Por causa Cara... Porque tinha Camila, na outra não tinha. E ela tava no começo ou no final da... Acho que tava no começo, porque a gente... tá. Quando a gente fez a Camila... Você sentiu a gente sentiu que tinha um poder ali de uma coisa diferente. E uma coisa interessante, porque assim, a gente tava em Pelotas, que a gente ia fazer um show lá num bar de um amigo do Sadi. O Sadi tem familiares lá e a gente ia fazer lá. E o Tonho, esse cara, que é o nosso empresário, ele veio e não nos falou nada também, porque não tinha, né? E ele chegou em Porto Alegre, pegou um ônibus, foi para Pelotas para contar pra gente que a gente tinha sido contratado. Então, aquele show foi um show... Nossa! E nisso aí tem uma história que... Qual foi a sensação de ser contratado por uma gravadora? Você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 25, acho. Era a média do pessoal da banda? Foi em 86, eu nasci em 63, 23. Tá. Mas tem uma história que é legal de contar, que é o seguinte, quando a banda começou, eu tava ensaiando e tal, não sei o que, meu pai ficou doente. Eu fazia engenharia civil, fazia estágio. Estágio sabe como é que é, né? Maxilar sabe. Se paga menos, né, para estágio, mas... Ou às vezes nem paga. Ou às vezes nem paga. Você não estava sabendo disso, né? Desculpa. Às vezes tu tem que pagar, né? E aí... Quer jujuba? O meu pai estava doente, não sei o que, eu fazia estágio, não tinha mais grande responsabilidade. E chegou em fevereiro de 87, meu pai faleceu. E a minha mãe, que era advogada, ela trabalhava também, ela falou comigo, acho que seria legal agora tu pensar as coisas de um jeito diferente, deixar de ser um estagiário e pegar um trabalho para ajudar a pagar a faculdade, não sei o que e tal. E a gente vai precisar disso, né? Agora que o pai não vai estar aí, Paraná. E eu falei para ela, não, beleza, eu vou fazer isso, acho que... Mas eu queria um tempo para tentar ver se esse negócio da banda vai dar certo. Se não der certo, tá aí. Vida que segue, né? Vamos realmente entrar nessa de trabalhar de dia, estudar de noite, e aí já era, né? E largar seu sonho, e a vida é isso. Bora. A perda em si já era um negócio muito difícil de superar, a gente pedir esse tempo era uma coisa complicada também, entendeu?
Mas a minha mãe também trabalhava, era defensora pública e tal, ela falou, não, beleza, então vamos dar um prazo de 6 meses para ver se vai acontecer alguma coisa. Isso era fevereiro. Em junho eu tava em São Paulo para gravar o meu primeiro disco. Caramba, cara. Se não rolasse isso, É, talvez nunca mais, né? né? Eu acho que ele me ajudou lá de cima. Porque ele Ou gostava da ou a ideia. inteligência artificial. Naquela época não tinha. Ah, você não sabe? Porra, eu era. Ela tá trabalhando desde o começo da humanidade. Mas, cara, que história fantástica É, isso. cara. Em julho você já tava no estúdio aqui. Junho? Junho. A gente tava aqui em São Paulo para gravar o primeiro disco. E com E aí vocês colocaram mais músicas? Foram as mesmas? Trocaram? A gente tinha pouca música, a gente teve que inventar umas 2 É. músicas para fechar o disco. E teve uma que a gente não achou que não estava muito legal, depois ela foi, inclusive, a música que deu título pro disco seguinte, que é o Cardume. E tem um lance que também pouca gente lembra disso, assim, mas pra gente foi uma sincronia de acontecimentos. Que a Camila, ela não estourou logo de cara. Não, mas foi a primeira música de trabalho. Foi, e aí aconteceu um negócio que a gente, nesse papo, tem muito a ver, que quando a gente saiu com ela, lembra que eu te falei que a gente tinha pouco show, né? A gente tinha tocado pouco. Tinha feito poucos shows e não era conhecido. Quando chegou em Porto Alegre, a música de trabalho, a Camila, que o divulgador da gravadora também até se sentiu meio traído, porque ele nunca tinha ouvido falar da gente. Lá chegou e foi nas rádios levar, ó, um disco para vocês tocarem. Essa música aqui, Camila, de uma banda de Porto Alegre. E os caras das rádios de Porto Alegre falaram, o quê? De Porto Alegre? Tá louco, não conheço. Uns caras que a gravadora contratou. Mas qual que era o processo normal? Porque foi muito rápido? É por causa disso? Porque eles não conheciam. Porque eles frequentavam Todo mundo que sabia quem estava ali no meio há um tempão, quem estava batalhando há um tempão, quem entendi. estava... Meio acharam que vocês furaram essa fila. Assim. Não, meio não. Eles disseram, nossa, aqui nós não vamos tocar. Caramba! E a gente achava que a gente era banda armação da gravadora. E eu falava pros caras, tá louco, cara. Você banda armação, bota uns caras bonitos, pelo menos. Né? Nunca que os caras vão pegar os caras. Você vê as bandas armadas mesmo, os caras são bonitinhos. Fortinho. K-pop, cara. A gente falou do Não, K-pop mas essa tá semana. falando do Ahá, né? Por exemplo, umas coisas que os caras escolhem. Você vê, os caras são lindos até hoje, cara. Não, nós éramos 3 nerds. Nossa. E, cara, então, em Porto Alegre, os caras não tocaram. Caramba. Eu me lembro claramente, assim, eu tava em casa, a música tinha saído. E o Tonho, o nosso empresário, ligou e falou, ó, tem uma notícia ruim aí que o pessoal da gravadora falou que as rádios aqui de Porto Alegre não vão tocar a música. Eu falei, ué, mas por quê? Porque eles não conhecem vocês. Eu disse, mas que culpa que a gente tem? A música é boa, não pode tocar? Não, mas eles não vão tocar. Porque eles tinham caras que eles tinham indicado, artistas que eles gostariam que entrassem, amigos que eles achavam que mereciam mais. E aí, vocês não vão tocar. Mas aqui em São Paulo já estava tocando? Não, aí começa aquela coisa, né? Para as rádios de São Paulo, tanto faz. Tanto faz. É uma banda do Sul, vamos ouvir. Engenheiro já tinha estourado? Tinha. Ah, então era mais uma banda. Então, bom, o Rock Gaúcho tá trabalhando, não sei o quê. E aí a gente, tanto que os primeiros shows para lançar, a gente fez aqui. A gente trabalhou muito aqui em São Paulo para mostrar o Nenhum de Nós e mostrar a música. Fazendo show e tal. E depois de São Paulo, estado de São Paulo aqui, Minas Gerais, os caras, pô, vamos ouvir e tal. Começou a tocar. E, cara, só que dentro disso aí, foi quase 1 ano. Para tocar lá? Não, para virar o sucesso que virou. Ah, é? Porque daí ela bateu onde tinha que bater para virar, fazer assim, tá, é um sucesso nacional. Começou a tocar no Rio. Ah, é? E aí que era a gente achava que o último lugar a começar a tocar era em Porto Alegre. Mas o Rio começou a tocar e aí virou um super sucesso. Eu achei que São Paulo era mais importante do que o Rio. Nessa época o Rio não, era para fazer show e tudo mais. Mas para os outros começarem... porque tinha uma coisa Rádio Fluminense. Exatamente. A Rádio Cidade, que elas meio que estavam trazendo, a Blitz trazendo o Paralamas, trazendo não sei o que, entendeu? Era meio que focado ali. E daí o mais louco de tudo é o seguinte... Tá, então levou 1 ano e tudo mais.
nesse período, a gravadora tinha pensado em nos mandar embora, porque disse, pô, Não rolou. a música boa, mas não rolou, né? Aí, não, tá, vamos dar uma chance, vamos deixar eles gravarem mais um disco. Aí a gente foi pro estúdio e começou a gravar o Cardume. A gente tava gravando Cardume e a Camila não tinha estourado. Que doido, cara. Exatamente. Então você tava meio desanimado. A gente tava ali com... Sabendo que... aquela coisa, só tem mais uma chance, velho, se não der. E o aí, Astronauta de Mármore é de qual disco? do Cardume. Ah, tá. Mas ali, o Astronauta é uma outra história muito... Tá. Porque... Mas eu queria que você contasse do Camila depois. Não sei se você terminou essa parte. Não, então, aí a música estourou e a gente teve que começar a fazer Globo de Ouro. Mas, cara, ele estourou de um jeito que tocava muito, cara, mas muito. Então isso foi um ano depois de vocês lançarem? Quando aquela que... Se ele trocava de rádio, eu tava tocando ela. Era isso? Um ano depois? Praticamente um ano. Caramba. E conta da história da música. Você falou que é sobre suicídio, né? Não, tinha. Enquanto conversamos, que é a primeira música do primeiro disco, que é sobre suicídio, a Camila é uma história inspirada em fatos reais. Ah, é? De uma menina que não sabe que a música foi feita inspirada na história dela. Você trocou o nome? Ou não? Como nome, claro. Ah, tá. E que isso era... a gente tá compondo a música em 86 para 87 ali, né? Naquela época não se falava muito disso. Então, essa coisa de... tava mais por tapinha não dói do que um tapinha... Entendeu? E a gente tava falando numa história que era uma relação abusiva. Violência. E de violência. Por isso que tinha vergonha do espelho naquelas marcas. Os olhos insanos que passavam o dia me vigiar. Caramba, cara. Aquela situação... Nossa, velho, eu nunca... Olha só como... Moleque, a gente nem parava pra pensar nisso. E pra gente tava super claro. Tipo, depois da última noite de festa, chorando, esperando amanhecer, quantas vezes a gente numa festa, num bailinho, como se dizia aqui pra São Paulo, sei bailinho lá. também. E tal, que um casal de namorado brigava, o cara xingava a mina na frente de todo mundo, aí iam embora, a menina ia pra casa, o que ela ficava fazendo? Chorando, esperando amanhecer, né? Então, a música falava disso. E dessa visão que principalmente ela, para ser como se fosse cantada na primeira pessoa, né? A mulher, a menina, ela não era levada a sério, né? Em relação a isso. Inclusive ela mesma não se colocava. Aquela parte, era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. Tipo, eu sabia o que estava acontecendo. A Camila sabia, ela via. Mas as pessoas em volta dela não tinham a mesma leitura e tal. Quem passou por situação parecida, quem viveu relação abusiva, quem sofreu abuso, não sei o quê, na hora sacava. Desde as Vocês já tinham essa resposta direto? Desde as primeiras vezes, cara. Desde o início, assim, chegava a gente pra falar com a gente, cara. E eu vou te dizer, meninas e meninos. Meninos também? Também. Falando a frase que a gente associou a esses depoimentos, que era: eu sou uma Camila da vida real. E foram muitas histórias. Muitas. Até hoje a gente recolhe muitos depoimentos, muitas histórias. Tem um negócio que eu descobri via IBGE, que até o estouro da música, então, até então ela não... Digamos, antes da Camila estourar no Brasil, segundo o IBGE, tinham 26 mil Camilas. Depois que a Camila estourou, a curva faz assim e passa de 210 mil Camilas. Não é que aumentou a violência, simplesmente elas Não. foram... As Camilas era porque as pessoas ouviam a música. Ah, você tá falando do nome. O nome. Eu pensei que você tá falando sobre violência. Não, o nome. Caramba. Então, olha, saca o impacto, porque ouvir uma música e tu colocar o nome de uma filha por causa dessa música, olha, 210 mil, sei lá, não vamos tirar os que vinham do normal, os 25 mil, mas que seja, 180 mil pessoas foram batizadas pelo sucesso dessa música. Então, eu uso isso para a gente conseguir projetar o quanto essa música impactou em quem passou por isso. Em quem sofreu, em quem vinha conversar com a gente. E as histórias eram as mais variadas, mais
Tinha gente que falava que achava que a história da Camila era de um cara mais velho e uma garotinha, ou gente falava que era um cara jovem e uma mulher mais madura. Tinha umas histórias mais loucas que tu puder imaginar. Mas que as pessoas... a Camila real, ela não sabe até hoje ou você já... Não sabe. Não sabe? Mas você é uma pessoa próxima ou você leu isso, você se inspirou em alguma coisa distante? É uma pessoa que a gente conhece. É? Assim, Caramba. Mas pensa bem, ela passou por maus bocados. É. Muitos. E aí, com toda essa situação... Podia ser Isabela, Imagina... Isabela... Aí não ia fazer sucesso. Não, né? É. Porque Camila casou... E agora, só te cortando se você completar isso, mas a escolha do nome Camila veio pela parte musical ou... Então, não era uma coisa... Dizem, né, que o acaso, os titãs falam muito bem isso, né? O acaso vai nos ajudar, né? Exatamente. A gente trabalhou muito essa música, ela não tinha refrão. Imaginem a Camila sem o Camila. Caramba! Vem a música e não acontecia algo. A gente tinha um outro arranjo, aí mudou o arranjo, aí o Sadi botou essa referência de batida do New Order, daí a gente não tinha. E aí o lugar que a gente ensaiava, o cara era super cuidadoso, assim, e tal. Quando chovia, ele forrava, porque tinha carpete, ele forrava o piso com jornal, pra gente não botar o pé molhado direto no carpete. Nesse dia a gente chegou para ensaiar, entrou no estúdio, estava tudo forrado de jornal, né? Aí tá, vamos continuar trabalhando em cima dessa música que tá faltando alguma coisa nela. E a gente tava tocando ela nesse formato sem o refrão? Sem refrão, sem nada. Além dessa... Sem nada que eu digo de refrão, né? Sim. Só essas partes que já existiam. E... Se eu não me engano, acho que a parte... E eu que tinha apenas 17 anos também não existia, tá? Mas ela tinha esses versos anteriores. Ó. E aí a gente tava ali e, cara, é como se diz, a inspiração vem como se fosse um toque divino, assim, né? Porque eu tava tocando, a gente já tava ensaiando um tempo, e de repente eu baixei a cabeça e no jornal que tava nos meus pés tinha um anúncio de um filme argentino que estava estreando em Porto Alegre. E o nome do filme era Camila. E eu fui na hora. Corri. Tava tocando. Tava tocando, eu corri. Eu tocando baixo, né? Corri pra nota, pro dó. E cantei Camila. Oh, Camila. Na hora. E os guris junto. A gente parou. A gente. Caramba, o que é isso? A chama, é isso aí, cara, não sei o que e tal. Cara, daí a gente botou e a Camila, e virou a Camila. Mas na hora a gente chegou, essa música tem alguma coisa. Que doideira, cara. Foi assim. É uma coisa que acontece no filme, você fala, vai, isso é só em filme e tal. Se não chove... O cara olha e... É tipo Suspeitos, né? Você assistiu Suspeitos? Que o cara começa a olhar lá na parede do cara e constrói a história. Olha que...